Então, o que é o Skeleton Crew? Ele é mais um desses momentos no qual a Disney está tentando encontrar como que ela vai lidar com Star Wars, né? Como que ela vai lidar com a franquia. O que ela faz com isso, né? E ela tá, assim como ela fez com a Marvel, ela tá experimentando várias maneiras de mexer com essa franquia. Uma das maneiras foi fazer o Andor, que é uma série mais séria, é uma série mais sisuda, uma série que se pretende dramática, de certa forma um pouco política para quem assistiu, que mostra ali os meandros de como funciona o Império por dentro. Então é uma série que mostra a rebelião e como o Império é opressor e como ele é fascista e como ele é malvado e como ele é maligno e como as pessoas da rebelião se sacrificam e perdem tudo que têm e dedicam suas vidas para tentar destruir esse Império maligno. Isso vai aparecer? Vai. Eu sei. Eu concordo com você. Então, a Lucasfilm, a Disney está tentando vários aspectos, né, com o que eles estão fazendo com Guerra nas Estrelas. É a mesma coisa que os quadrinhos da Marvel. Eles criaram diversos tipos de produtos. Então você tem os quadrinhos do Justiceiro, que são quadrinhos mais urbanos, um herói que nem o Demolidor, por exemplo, que você tem uma história que segue uma linha mais policial, por assim dizer. Você tem o Homem-Aranha, que tem um pouco de humor. Você tem os X-Men, né, os X-Men, que tem algumas histórias que são mais voltadas para ficção científica até, de vez em quando tem os Shi'ar, por exemplo, né, e tal. Até o próprio Surfista Prateado também, o Quarteto Fantástico segue mais essa linha. Você tem o Doutor Estranho, que segue uma linha mais de mistério e até um pouco de fantasia, assim, lida com o sobrenatural, né? Então cada quadrinho vai permitindo que esse universo explore um gênero. Então com o Skeleton Crew, você está indo para uma série que fica no gênero infantil, que eles já exploram ali em algumas séries de animação, como Bad Batch, por exemplo, ou Rebels. Né? Eu não assisti a essas séries, mas eu sei que são desenhos animados para crianças. E o Skeleton Crew, então, vem como um produto para infantil, assim, para um público infantil e jovem adolescente, vamos colocar assim. E qual é a trama, então, do Skeleton Crew? Bom, é a história de crianças que vivem num planeta que se chama Aten, que se parece muito, na verdade, com o nosso planeta Terra, em particular ali com o subúrbio americano, de filmes dos anos 80, como ET, assim, me lembrou muito ET, aquele subúrbio que é mostrado, que é uma coisa que é um pouco fora, na verdade, né, do Star Wars comum, porque Star Wars lida muito com planetas diferentes, lugares meio selvagens, como Hoth, né, que você tem no Império Contra-Ataca, ou então as luas de Endor ali no Retorno do Jedi, né, ou mesmo Tatooine, que é um planeta deserto. O Star Wars, claro, nos prequels você tem cidades, tem lugares urbanos grandes, né? Mas a série não tinha entrado muito nessa coisa doméstica, por assim dizer, de você mostrar um cotidiano que se parece muito com o planeta Terra. E nesse subúrbio que se parece com o subúrbio dos Estados Unidos, ali do De Volta para o Futuro ou do ET, né, se parece com quase os anos 50 dos Estados Unidos, você tem algumas crianças. Uma delas é o Wim, que é um menino que vai ser o nosso protagonista, de certa forma, né? As outras crianças também têm um bom papel, um papel forte, mas ele estabelece uma empatia com o público que é bastante forte. Ele é o nosso guia até certo ponto nessa jornada. E ele é um menino que você vê que aquele mundo é muito pequeno para ele, né? Esse cotidiano de ir para a escola, que é mostrado como uma coisa mundana, repetitiva, enfadonha, chata. Isso não é o que ele quer aventura, ele fala sobre Jedis, ele tem interesse nos Jedis, ele quer encontrar um templo Jedi. Além do Wim, você tem um amigo dele, que é o Neil, que é um elefantinho azul, que tem uma tromba, tá, orelhinhas, é um bichinho bonitinho, mas que é uma pessoa também.
que é o melhor amigo do Wim, e eles são colegas de escola e tem esse desejo por aventura, apesar de que o Neil tem mais a função assim de ser uma criança mais caseira, que tem um pouco de medo das coisas, que precisa superar os próprios medos, e isso vai sendo explorado ao longo da série. Esse personagem acaba se libertando um pouco dos medos que ele tem de sair do conhecido, de sair do previsível. E daí nós temos duas meninas, a Fern, que é uma menina meio, como dizem os americanos, tomboy, assim, ela é uma aventureira, ousada, e que não leva desaforo para casa, por assim dizer, e a KB, que é uma robozinha. Então esses quatro personagens, essas quatro crianças vão compor o que é a turminha do que vai ser o Skeleton Crew, né? Que é um grupo de crianças aventureiras. O Wim descobre uma entrada meio suspeita numa floresta perto da casa dele, e as meninas estão lá junto também, elas acabam vendo que eles estão mexendo naquilo. Ele acha que é uma entrada para um templo Jedi, mas com o tempo a gente descobre que aquilo na verdade é uma nave espacial que está enterrada ali faz muito tempo. E eles vão mexer na nave, a nave salta para o espaço e vai para longe do planeta deles, e eles não têm como voltar. Dentro da nave tem um androide que se chama SM-33, que é um androide pirata, que fala com trejeitos de pirata, tem um taca-olho de um olho, porque é um androide antigo, né? Ele tá um pouco, não exatamente avariado, mas um pouco baqueado, vamos colocar assim. Então ele fala, "Ahoy, mate!", né? Ele tem esses trejeitos de pirata e fala com as crianças dessa forma. Então ele vai ser um sidekick, ele vai ser um personagem que vai ajudar eles e que tem esse jeito engraçado de ser, que dá um colorido para a aventura. E é então andando pela galáxia e procurando um caminho de volta que as crianças acabam encontrando numa cadeia, num porto pirata cheio de criaturas perigosas, ali que lembra até, pelo menos em termos conceituais, a cantina do Guerra nas Estrelas, onde você tem todo tipo de marginal. Enfim, eles encontram lá um personagem que é o Jod, que é uma espécie de trapaceiro, talvez, um aventureiro também, a gente não sabe exatamente o que ele é, mas ele tem alguma relação com a força, ele consegue dominar o uso da força, pelo menos em algum nível, e ele começa a ajudar as crianças. A gente não sabe se por motivos legítimos ou não. Então a aventura vai seguir essa estrutura deles andando, ele de planeta em planeta, de lugar em lugar da galáxia, tendo que pegar itens e descobrir como voltar para casa, já que eles estão tão longe de Aten, que é um planeta assim que é secreto, as pessoas não sabem que ele existe uma razão para isso, tal, que vai se desenvolver depois, nos episódios posteriores. Mas eles vão meio que como uma aventura de RPG, né? Cada episódio leva os personagens para um novo lugar, você tem novos monstros, novos personagens, entra num labirinto, entra aqui, vai para lá, tem que pegar isso, tem que pegar aquilo. E é divertido, assim, eu gosto desse tipo de aventura, porque é uma aventura simples e bem fácil de você seguir. Eu também não estava muito empolgado com a ideia do Skeleton Crew, quando eu vi o trailer inicial, assim, não parecia nada muito interessante, mas eu falei, vou dar uma olhada, porque eu gosto de Guerra nas Estrelas, né? E aí foi lá pela metade de assistir a série que eu percebi que estava achando legal. E me lembra um pouco, assim, as aventuras dos DuckTales, né? Para quem conhece, os Caçadores de Aventura, que são as aventuras com os patinhos, né? O tio Patinhas e os sobrinhos, né, do Donald, que são aventuras meio Indiana Jones, assim, eles vão para lugares exóticos, tal, né, nos desenhos. E enquanto o desenho animado dos anos 80 para crianças, aquilo era divertido, tinha o seu valor ali. São aventuras autocontidas e que vão direto ao ponto. E assim, é uma história bem simples, né? Crianças estão perdidas no espaço, elas precisam voltar para casa. Isso é tudo que você tem que entender para pegar o que é a história. O que já estabelece uma premissa, um conflito ali, um problema do que está em jogo, que deixa tudo muito claro pra gente. E os personagens, tudo bem, são crianças, é uma história infantil, sabe? Acho que o público ideal para Skeleton Crew é o público ideal para Guerra nas Estrelas, que é assim, entre 6 e 12 anos de idade, né? Essa é a idade de quem gosta dessa série, e é pra essa faixa etária que esses filmes são feitos, de maneira geral. A não ser coisas como Andor, né, por exemplo. Mas os personagens
dentro do possível, eles não vou dizer que eles são maravilhosos, mas eles funcionam. O Wim, por exemplo, todos eles têm um pouco de uma história anterior para que a gente possa entender, né, o que se passa com eles e se importar um pouco com eles. Então o Wim tem uma relação um pouco distante com o pai, ele sente saudade da vida dele em Aten, mas ao mesmo tempo ele é um menino que gosta de aventura, ele está se satisfazendo com aquilo. Já o Neil, o elefantinho, ele é um menino mais medroso, ele não queria muito sair de casa, né? Ele tá com medo de tudo. Então ele tem que passar por uma jornada na qual ele precisa, de certa forma, adquirir coragem, né? E tem cenas nas quais você tem ali um coming of age, como falam os americanos, né? Você tem um processo de amadurecimento do personagem no qual você vê que ele está aprendendo alguma coisa realmente sobre ele mesmo e está despertando com mais coragem para enfrentar os desafios da vida, né? Então esse processo está presente do personagem que vai voltar desta aventura mais maduro, mais bem desenvolvido e tendo aprendido alguma coisa com o processo. O mesmo vale para as meninas, né? Elas também têm características que vão ser lapidadas, né? Então a Fern, ela é determinada, ela é esperta, mas às vezes ela não leva tanto os sentimentos das pessoas em consideração. Ela tem que aprender ali um pouco a, né, ter essa empatia com os coleguinhas dela. A KB, que é a robozinha, ela é mais prática e determinada, e ela vai estabelecer uma relação mais conectada ali em determinado momento com o Neil, né? Quando ele demonstra que cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu momento para progredir e para conseguir fazer as coisas, né? O Neil demonstra que a gente tem que respeitar o momento das pessoas. Ele vem com essa característica ali de também trazer uma humanidade e que cada um tem o seu jeito, né? E que vai dar tudo certo no final. Tem um pouco disso. E completando o time, como eu falei, tem o SM-33, que é um androide, que já entra aí na galeria dos grandes androides do Guerra nas Estrelas. E como ele tem esse jeito de pirata e fica falando "Ahoy, mates" e afins, "Aye, aye, Captain", e né, coisas do tipo, me lembra até um bocado aquele jogo The Secret of the Monkey Island, que era muito bom, que é da LucasArts, né, excelente série de jogos. Ele vira um personagem legal, que é agradável de ter, você dá vontade até de ver outras séries com eles, com essa Skeleton Crew, com esse grupo. Basicamente, como vocês entenderam, se tratando de uma história de crianças, o que a gente tem aí é algo como Goonies no espaço, como o pessoal está falando nas críticas, né? E me lembra muito esses outros filmes de crianças em aventuras dos anos 80, né? Como O Voo do Navegador, é um outro filme clássico dessa época, aí, The Flight of the Navigator, e Inner Space também. É um outro filme de crianças fazendo uma aventura aí, bem cheia de ficção científica, cheia de perigos extraordinários, né? Então ele entra nessa linha e funciona bem. É para crianças e vai acordar a criança dentro de você, provavelmente. A presença do Jude Law é interessante porque ele faz esse papel de um ladrão que ao mesmo tempo é um guia para eles na galáxia, mas ele não é confiável, então ele é mentor, mas ele também é uma personalidade suspeita, a gente não sabe se pode confiar nele ou não, provavelmente não pode, né? Então ele é o Jod, o Crimson Jack ali, que também é mais um dos piratas da galáxia, né? Tudo bem, ele tá com eles, mas ele tá com eles porque ele é do bem, ele quer ajudar eles ou ele quer lucrar de alguma forma com eles? E essa dubiedade mantém um conflito que vai pelo resto da série e se segura bem, deixando o personagem até que bastante tridimensional, né? Porque ele tem razões para ser como ele é e nós vamos descobrir isso. Então, por um lado, é bem legal que o Guerra nas Estrelas fez aí uma série que não está conectada diretamente com nenhum dos filmes, com nenhum arco histórico muito grande, que funciona de forma totalmente independente. Você pode assistir Skeleton Crew sem saber nada sobre Guerra nas Estrelas, nada sobre Star Wars. Por outro lado, também mostra que essa é uma ficção científica um pouco genérica, né? Porque cabe qualquer coisa, assim. Poderia ser um episódio de uma ficção científica que não tem nada a ver com Guerra nas Estrelas, porque tem poucas referências que são diretamente conectadas com
a mitologia do Guerra nas Estrelas, com Jedi, com qualquer coisa do tipo. Tem um pouco disso, mas não é muito. Então eu volto aqui para aquilo um pouco do que eu estava falando, que a Disney está tentando aprender como ainda, né, mexer com essa franquia. Eles ainda estão atirando para vários lados, o que é normal, né? Andor é mais adulto, o Skeleton Crew é um pouco mais infantil, e talvez a série do Obi-Wan siga uma coisa mais tradicional dentro do que foram os filmes originais. Apesar de que eu acho que não funcionou tão bem, mas isso é outra história. Mas de qualquer forma, tem essa característica de que parece um filme grande, cortado assim em vários pedaços, né, de 40 minutos é a média de tempo de cada episódio. Tem alguns episódios que são menores até, mas não tem a sensação de que você está vendo assim uma série episódica mesmo, sabe? É uma história contínua, cortada em alguns pedaços. E de certa forma, conectando com o que eu falei antes sobre a gente não poder assistir mais a Guerra nas Estrelas original, é isso que foi perdido, né, com a expansão desse universo todo. A capacidade de você assistir uma história individual, isolada, sem ter que saber um monte de coisa sobre Jedi, sobre Yoda, sobre, enfim, o desenvolvimento todo do Império, sobre Anakin Skywalker, sobre o Darth Vader é meu pai. Quer dizer, uma parte da magia do Guerra nas Estrelas estava em você ver aquela janela, né, aquele primeiro episódio, né, que hoje em dia a gente chama de Uma Nova Esperança, na qual você, durante 2 horas, você via aquele universo muito estranho, muito peculiar, e ele parecia ser tão profundo e tão misterioso, mas o mais interessante é que você não entrava tanto nele. E por você não entrar tanto nele, ele parecia ser mais mágico ainda. Porque tudo que você tinha era uma impressão de tudo que tinha ali e de como, né, aquela cantina se abria e tinha diversos alienígenas que você não sabia quem eram, e enfim. Mas aquilo tinha uma certa magia, né, essa impressão de que você viu uma janela durante 2 horas de todo um mundo enorme, de uma galáxia cheia de possibilidades, mas aí quando você vai ver as possibilidades, talvez elas não sejam tão mágicas e interessantes assim. Enfim, Skeleton Crew traz um pouco desse sabor, porque é uma história individual, você pode ver ela sem ter visto mais nada das séries. E é uma mistura realmente, né, de Piratas do Caribe com Goonies, com um pano de fundo de Guerra nas Estrelas. E para quem quer passar uma sessão da tarde se divertindo e vendo uma aventura infantil, tá de excelente tamanho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é a recomendação. Dá uma assinada aqui, dá um subscribe, assina o canal, deixa o seu joinha, deixa um comentário se você gostou. E eu vejo vocês no próximo vídeo, certo? Escrevam aí o que vocês acham. Obrigado.